Estou completamente perdido porque acabei de descobrir que minha esposa, com quem sou casado há 12 anos, tem tido um caso, conforme me informou a polícia que me chamou para interrogatório relacionado ao ataque ao amante dela. Eu sou casado com minha esposa há 12 anos. Temos um filho incrível de 11 anos. Até ontem à noite, eu achava que tínhamos um bom casamento. Eu achava que sempre fui muito bom com ela. Não temos problemas financeiros, problemas de intimidade, e eu nunca tomei como garantida. Sinceramente, acordo todas as manhãs agradecendo a Deus por ela ser minha esposa. Agora, eu não sei o que pensar. Ontem, ao sair do trabalho, recebi uma ligação da delegacia local. Eles pediram para eu ir até a delegacia o mais rápido possível. Eu entrei em pânico e perguntei se algo tinha acontecido com minha esposa ou filho, mas eles disseram para eu não me preocupar e apenas ir até a delegacia o mais rápido possível. Quando cheguei lá, me colocaram em uma sala com uma mesa e algumas cadeiras. Eles perguntaram meu nome, ao qual respondi, e depois começaram a fazer várias perguntas sobre um cara que trabalha com minha esposa. Não vejo ou falo com esse cara desde dezembro de 2019, na festa de Natal da empresa da minha esposa. Os dois policiais continuaram me perguntando coisas como há quanto tempo você sabe e como você descobriu. A única resposta que eu pude dar foi: do que vocês estão falando? Depois de cerca de 1 hora disso, eu simplesmente parei de responder as perguntas deles e comecei a perguntar onde estavam minha esposa e meu filho e se eles estavam seguros. Continuamos nesse vai e vem por cerca de 2 horas, com intervalos, pois eles periodicamente saíam da sala por 15 a 20 minutos e depois voltavam para começar tudo de novo, como se fosse um programa policial barato. Da última vez que entraram, o policial me entregou um tablet e mostrou-me um vídeo da minha esposa e o cara do trabalho dela tendo relações. Eu não lembro muito bem o que aconteceu depois disso, apenas lembro de gritar: "O que diabos é isso?" repetidamente. Tive um ataque de pânico completo bem ali no meio da delegacia. Os policiais chamaram um paramédico para me examinar e ele disse que minha pressão arterial estava algo em torno de 170 a 110. Ele queria que eu fosse ao hospital, mas eu recusei e disse que precisava encontrar minha esposa e meu filho. Depois que me acalmei, os policiais explicaram que o cara no vídeo estava tendo um caso com minha esposa e, aparentemente, com várias outras mulheres também. Eles o encontraram naquela manhã, na entrada da casa dele, espancado e enforcado. Ele estava vivo, mas em estado crítico, e eles não sabiam se ele sobreviveria. A esposa dele deu permissão para que eles examinassem o celular e o computador dele, e foi aí que encontraram o vídeo da minha esposa. Eles me perguntaram onde eu estava naquela manhã e eu disse que estava na academia, depois fui para o trabalho, cerca de 10 minutos da minha academia. Nesse ponto, eles disseram que eu poderia ir embora, mas que talvez eu não quisesse ficar em casa porque eles não sabiam se o caso dele com minha esposa poderia ser o motivo do ataque. Eles também disseram que minha esposa não era a única pessoa com quem ele estava tendo um caso. Foi então que corri para casa. Meu filho estava na casa dos nossos vizinhos, então o peguei e fomos para casa. Arrumamos algumas roupas, seu laptop para a escola. Peguei minha arma e fomos para a casa dos meus pais, a 45 minutos de distância. Ainda não ouvi notícias da minha esposa. O telefone dela vai direto para a caixa postal. Liguei para o policial que me deu seu cartão e ele disse que ela está no hospital com o cara com quem ela estava traindo. Estou aqui deitado na cama com meu filho de um lado e minha .38 do outro. Meu pai está dormindo na poltrona da sala com uma espingarda no colo, e eu não durmo há mais de 30 horas. Nem sei por onde começar. Qualquer coisa seria útil agora, qualquer conselho ou ideia. Estou em um estado de confusão total. Para aqueles que disseram que minha postagem era falsa, minha única resposta é que eu queria, do fundo do meu coração, que fosse falsa. Às vezes, a verdade é mais estranha que a ficção. Para aqueles que disseram que não conseguiram encontrar uma notícia, aparentemente, devido à natureza do ataque, muitas informações foram retidas. Até nossos veículos de notícias locais só o reportaram como ataque e foi apenas uma nota breve em nossas notícias noturnas. Para aqueles que insinuaram ou afirmaram diretamente a polícia não faria isso, vocês estão 100% errados, porque fizeram. Descobri através do meu advogado que a polícia pode literalmente fazer ou dizer o que quiserem, especialmente se você não estiver sob prisão, desde que não façam ameaças diretas de violência. Isso inclui mentir diretamente para você, o que eles fizeram.
Acontece que minha esposa não estava no hospital com o amante dela quando entrei em contato com o detetive. Ela já tinha sido admitida na ala psiquiátrica daquele hospital muito antes, enquanto ele ainda estava na cirurgia. Não sei por que eles mentiriam sobre isso, mas mentiram. É desnecessário dizer que essa situação me deixou muito desconfiado das autoridades policiais. Depois que acordei naquela tarde, entrei em contato com o sócio de advocacia do meu tio, que é um amigo da família. Ele realmente veio à casa dos meus pais e sentou comigo para discutir minhas opções. Todo o escritório de advocacia dele está me representando agora, tanto no divórcio quanto na defesa criminal. Naquele dia, a domingo, ele conseguiu uma ordem de custódia de emergência e uma ordem de proteção contra minha esposa para mim, meu filho e meus pais. Nossa audiência está marcada para daqui a 60 dias. A polícia notificou na segunda-feira quando ela estava saindo do hospital psiquiátrico. De acordo com o irmão dela, que é um amigo íntimo meu, ela não reagiu bem. Ela está ficando com os pais dela por enquanto. Ainda não falei com ela e ela não fez nenhuma tentativa de falar comigo também, seja por vergonha, indiferença ou por causa da ordem de proteção, eu não sei, mas estou feliz com tudo isso. Minha esposa não é a pessoa que eu pensava que ela fosse, e estou envergonhado por não ter percebido isso antes. Eu tive que contar algo para o meu filho, então decidi contar a verdade, a adequada para a idade dele, e literalmente as primeiras palavras que lhe disse foram: por favor, não deixe a mamãe me levar embora. Perguntei por que ele diria isso e, pelo que ele me conta, minha esposa tem tratado ele muito mal quando eu não estava por perto, e disse a ele que, se ele me contasse, ela o levaria embora e ele nunca mais me veria. Ela tem torturado emocionalmente nosso filho, e eu estava cego demais para perceber. Isso me destruiu mais do que o vídeo, para ser honesto. Falei ao advogado sobre o que meu filho disse, e ele usou o depoimento dele, o estado mental dela e a internação para obter a custódia de emergência. Entrei em contato com a escola dele para recursos de terapia, e ele começará a terapia depois do ano novo. Sinto meu pior pai que já existiu neste momento. Quanto às nossas famílias. Os pais dela me contataram na terça-feira e pediram para vir nos ver. Eu ainda estava na casa dos meus pais na época, e disse que eles poderiam vir, mas ela não era permitida perto de nós. Eles concordaram. Eles estavam muito arrependidos, e a pobre mãe dela não parou de chorar durante todo o tempo em que esteve conosco. O pai dela estava desolado e se referia à minha esposa como aquela garota. Ambos disseram que sentiam que algo estava acontecendo com ela, e que não a criaram dessa forma. Nós nos abraçamos e choramos antes deles irem embora, e eu disse a eles que eles sempre farão parte de nossas vidas, não importa o que aconteça com o divórcio. Depois do que meu filho me contou, a visita deles foi a parte mais difícil de todo o nosso drama. Meus advogados têm feito um trabalho incrível até agora. Eles descobriram que o homem com quem minha esposa estava dormindo tem um longo histórico criminal. Um dos advogados me informou que, quando foram imprimir o registro de prisão do cara, a impressora funcionou por 5 minutos seguidos. Pelo que eles puderam saber, ele está atualmente em liberdade condicional por delitos relacionados a drogas e teve ligações com gangues no passado. Ele ainda está vivo, mas em estado crítico e pode não sobreviver. O escritório tem um investigador que entrou em contato com o colega de trabalho que levou minha esposa ao hospital. O colega de trabalho informou que o caso dela era um segredo aberto no escritório. Meus advogados acreditam que foi assim que a polícia descobriu quem eu era e quem era minha esposa no vídeo. Há várias fotos da festa de Natal do ano passado no trabalho dela, e minha esposa e eu estamos em várias delas. Isso é onde estou atualmente nessa situação toda. Estou apenas entorpecido, ainda perdido e desolado. Quanto tempo dura esse entorpecimento e há alguma maneira de superar essa letargia emocional mais rápido? Quero dizer, realmente entorpecido, como num sonho. Primeiro, meu filho está indo muito melhor. Ele começou a terapia na primeira semana de janeiro e a diferença já é perceptível. Perguntei a ele se sentia à vontade comigo falando com a terapeuta dele e ele disse que sim, então tive algumas conversas com ela. De acordo com a terapeuta, minha ex-parceira costumava abusar verbalmente e emocionalmente de nosso filho sempre que estavam sozinhos. Ele não podia fazer barulho ou incomodá-la de forma alguma quando estava em casa. Ela o deixava sozinho por horas a fio, e até durante a noite se eu estivesse fora da cidade. Em seguida, ela o ameaçava dizendo que ele seria levado embora e nunca mais me veria se ele me contasse ou contasse a qualquer outra pessoa.
A terapeuta disse que isso fez sentir impotente e dependente em um momento de seu desenvolvimento em que ele deveria estar se sentindo empoderado e autônomo. Portanto, com esse objetivo, comprei um celular para ele e o ajudei a memorizar os números de telefone dos membros da família e quantos endereços fossem relevantes. Também tenho ensinado a ele a consciência situacional, a prestar atenção aos nomes das ruas e a ler os números dos prédios. Também fizemos simulações de como pedir ajuda às pessoas. Como ele pode explicar claramente a estranhos que está em perigo e não se sente seguro? Eu sei que pode parecer bobagem, mas meu filho pode ser um pouco introvertido e tímido quando não se sente à vontade. Mesmo que tenhamos começado isso há apenas algumas semanas, consigo ver que está realmente aumentando sua confiança. Qualquer sugestão sobre como continuar a desenvolver sua independência seria muito útil. A segurança e o bem-estar dele ainda são minha maior preocupação agora. Quanto a mim, estou indo tão bem quanto pode ser esperado. Comecei a terapia ao mesmo tempo que meu filho e, embora não fale com meu terapeuta tanto quanto ele, tem sido útil conversar sobre meus pensamentos e sentimentos em relação a tudo o que aconteceu conosco e com nossa família. O entorpecimento desapareceu, mas foi substituído por uma bola de raiva ardente no fundo do meu estômago sempre que penso em minha ex-parceira e no que ela fez com nossa família. É engraçado, embora odeie sentir raiva, é muito mais fácil lidar com ela do que com o entorpecimento. Meu terapeuta diz que isso faz parte do processo de luto e que não importa o que sentimos, mas sim como canalizamos essas emoções. Minha situação legal, bem, vou ser honesto, é a coisa mais assustadora com que já lidei em minha vida. Fui concedida a custódia temporária completa e pensão alimentícia para o meu filho, o que eu não queria, mas meu advogado praticamente exigiu que pedíssemos, bem como a continuação da ordem de proteção para mim e para meu filho. Na audiência de pedido de ordem, para a qual minha esposa e seu advogado não compareceram, o juiz perguntou se permitiríamos visitação supervisionada, mas meu filho se recusou categoricamente, o que foi a razão pela qual meu advogado disse para eu levá-lo junto. O juiz perguntou ao meu filho se ele falaria com ele sozinho, e ele concordou. O juiz, o estenógrafo e um oficial de bem-estar infantil entraram em uma sala privada com meu filho e tiveram uma reunião de cerca de 10 minutos. Após a reunião, o juiz concedeu as ordens temporárias e ordenou terapia e avaliação psicológica para o meu filho. Felizmente, o terapeuta que ele está vendo está de alguma forma envolvido ou credenciado para trabalhar com os tribunais, então ele não precisa ver outro terapeuta. Meu advogado disse que isso é uma coisa boa porque significa que seu terapeuta pode dar uma recomendação para a custódia. Mas ainda me assusta muito que ela possa conseguir alguma forma de custódia após o que ela fez com ele. Quanto ao AP, a outra pessoa envolvida, não sei muito. Segundo o que os meus advogados apuraram, ele está vivo, mas ainda no hospital. Não ouvi mais nada da polícia desde a minha entrevista inicial, então não há novidades para relatar. Quanto à minha ex-parceira, eu ainda não a tinha visto desde o dia em que fui interrogado até quinta-feira. Ela tentou me ligar algumas vezes, mas não atendi, e quando ela ligou de outro número, desliguei imediatamente. Não tenho nada a dizer a ela e não quero ouvir nada que ela tenha a dizer para mim. O advogado dela pediu uma audiência preliminar para a nossa mediação designada pelo tribunal. Ela foi notificada na segunda semana de janeiro. Ela estava lá com o advogado dela, e eu sei que isso vai parecer mesquinho, mas mesmo com a máscara ela parecia mal. Minha ex-parceira sempre foi uma mulher atraente e atlética. Eu juro que em nossas fotos de casamento ela parecia uma modelo, mas agora, bem, ela perdeu tanto peso que é perturbador. Ela parecia doente e frágil. Nem sequer olhou para mim, ficou com o rosto baixo durante a maior parte da reunião. Resumindo, tudo o que eles pediram foi ridículo. Eles querem visitação durante o processo de divórcio e custódia compartilhada depois. Eles querem que a ordem de proteção seja retirada. Ela quer coabitar até o divórcio ser finalizado. Não estou brincando, depois de tudo isso ela quer morar na mesma casa. Foi tão insultante que minha cabeça latejou durante toda a reunião. Mas tudo valeu a pena pela grande revelação que fizemos ao advogado dela. O advogado dela perguntou como deveríamos proceder com a descoberta para a divisão dos bens, e meu advogado ficou com uma expressão chocada e disse: "Que divisão de bens? Leia o acordo pré-nupcial." A expressão no rosto do advogado dela foi impagável. Ela não havia contado ao próprio advogado sobre o acordo pré-nupcial. Meu falecido tio, que foi o sócio fundador do escritório de advocacia que uso, escreveu esse acordo pré-nupcial e até contratou um advogado para ela revisá-lo antes de nos casarmos. Segundo meu advogado, é uma obra-prima,
pois nunca misturamos nossas finanças, conforme as instruções do meu tio. A casa em que moramos foi um presente que meu tio me deu antes de nos casarmos. Todas as contas de serviços públicos e seguros estão em meu nome. Todos os veículos estão registrados apenas em nome do proprietário. E nunca tivemos que assinar dívidas um para o outro. Temos uma única conta de poupança compartilhada que é usada para despesas domésticas e uma reserva de emergência. Ela já drenou quase todo o saldo, agora há menos de $300 nela. O acordo pré-nupcial estabelece que todos os bens e dívidas matrimoniais serão divididos igualmente, e a propriedade de todos os bens imateriais e dívidas pessoais retornará para o indivíduo que as acumulou. A cláusula de adultério simplesmente estabelece que concordamos que se qualquer uma das partes for pega ou admitir ter cometido adultério, ela perderá o direito de receber qualquer forma de pensão alimentícia. Há muito mais detalhes, mas meu advogado me garante que tentar anular esse acordo pré-nupcial será praticamente impossível, pois é o acordo mais justo que ele já leu. Mas a última coisa que o advogado dela pediu foi o que realmente mexeu comigo. Ele pediu que adiássemos a mediação oficial por 6 meses, enquanto minha ex-parceira frequentasse uma clínica de reabilitação para abuso de substâncias. Algumas pessoas em ambos os meus últimos posts disseram que ela pode ter um problema com drogas, mas eu nem pensei nisso, porque não conseguia nem conceber essa ideia. Conversei com meu advogado e ele disse que discutiríamos isso e que responderíamos sobre nossa decisão a respeito. Quando chegamos em casa, minha ex-parceira falou, literalmente, pela primeira vez, e me pediu para ler uma carta que ela havia escrito para mim. Meu advogado me lançou um olhar do tipo, isso pode ser uma armadilha, então tome cuidado, e eu debati comigo mesmo por um momento, mas decidi aceitar. Quando cheguei em casa, li a carta e agora eu queria não tê-la lido. A carta começou com todas aquelas frases feitas de traidores que todo mundo me alertou. Eu te amo, eu amo nossa família, eu sei que maltratei meu filho, e me odeio por isso, eu quero nós de novo. Mas ela explicou que depois de uma grande cirurgia que ela fez cerca de 2 anos atrás, ela começou a abusar de seus medicamentos. Depois de um tempo, ela começou a comprá-los de algumas pessoas com quem trabalhava, incluindo o AP. Ele se tornou o fornecedor dela, e quando ela ficava sem dinheiro, ela começou a dormir com ele para suprir a diferença. Ela disse que escondeu isso de mim porque tinha medo de que eu a fizesse parar, e que ela não conseguia mais se sentir bem sem eles. Ela disse que ele não significava nada além de uma solução para ela, e que se odeia por ter feito o que fez tanto a si mesma quanto a nós. Agora ela diz que entende como foi terrível o que fez e quer melhorar por nossa família, e me pede pelo menos um tempo para provar que ela quer isso. Deixo claro, para registro, que nunca vou voltar com minha ex-parceira. Nosso casamento acabou no momento em que ela me traiu e abusou de nosso filho, mas caramba, onde eu estava enquanto tudo isso acontecia? Sinto que sou o mais ingênuo e obtuso idiota que já caminhou sobre a terra. E além disso, como devo lidar com isso a partir de agora? Estou apenas descartando-a ou ainda tenho o direito de me sentir traído? Sinto-me um fracasso como marido e pai neste momento. Quero dizer, não sinto nada por ela além de raiva e ressentimento, mas é assim que se trata alguém que está lutando contra os demônios que ela está enfrentando? Estou apenas perdido e me sinto tão desesperado novamente. De qualquer forma, qualquer conselho será muito apreciado aqui. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT carinho, então de um like e se inscreva aí. Obrigado.